custa passar 17 dias em Londres. Neste vídeo vou te contar quanto nós gastamos na nossa viagem para Londres para te ajudar no seu planejamento de viagem. Oi, eu sou a Bia e esse aqui é o canal Tini Bia Por Aí, onde eu e a minha mãe te mostramos destinos do Brasil e do mundo. A gente te mostra que você não precisa ser rico, milionário ou ter muita grana para conseguir viajar, que com bom planejamento qualquer destino é possível. Neste vídeo eu vou te contar todos os valores que a gente gastou na nossa estadia em Londres. A gente fez um mochilão pela Europa, onde a gente ficou quase 3 meses e visitamos 13 países. Vou deixar aqui na descrição o vídeo onde eu te conto quanto a gente gastou na nossa viagem. E eu te conto tudo mesmo. Então, se você tiver interesse em saber quanto custa uma viagem grande pela Europa, já assiste esse outro vídeo depois desse. Na primeira vez que a gente chegou em Londres, a gente gastou cerca de R$800 para chegar em Londres, porque a gente saiu de Bruxelas com um trem da Eurostar. Na segunda vez que a gente chegou em Londres, a gente chegou através de avião, num voo de companhia low cost com a Ryanair. Saindo lá de Montenegro, lá da cidade de Podgorica. Legal, né? Demonstra a gente aqui. Mas como foi um voo comprado bem em cima da hora, a gente pagou cerca de R$1.200 para chegar em Londres. E na terceira vez que a gente chegou em Londres, a gente chegou de ônibus, vindo do país de Gales, a gente pagou R$150 mais ou menos para nós duas nessa viagem. Então esses foram os nossos gastos de chegada em Londres. Eu vou deixar aqui na tela o valor que a gente gastou no total em libras, que é a moeda da Inglaterra. Dentro de Londres, a gente priorizou andar só de ônibus ou caminhando. Porque o ônibus ele é um transporte mais econômico do que o metrô, que pode ser muito caro pra gente que ganha em real. Então a gente priorizou fazer os transportes caminhando e de ônibus. Porque lá tem um negócio no ônibus que você pode pegar quantos ônibus você quiser, que no final eles vão te cobrar só um valor fixo, tabelado, 5 libras mais ou menos, por quantos ônibus você pegar. Teve um dia que a gente pegou cerca de 6 ônibus e só foi cobrado da gente o valor máximo de 5 libras e alguns centavos, e foi muito positivo, já que o ônibus custa R$1,75. Então, se a gente tivesse sido cobrada todas as vezes R$1,75, teria saído muito mais caro do que as 5 libras que a gente pagou no final. Então, a gente priorizou fazer transportes de ônibus. A gente gastou cerca de 40 libras de ônibus para nós duas, porque a gente andou bastante de ônibus, que é uma atividade super turística. Afinal, o ônibus vermelho da Inglaterra, todo mundo conhece, e a gente aproveitou para andar bastante de ônibus. Tô no ônibus em Londres, olha que show! Como a gente fez os pagamentos no ônibus? A gente utilizou os nossos cartões da Wise e o cartão do Inter para fazer os pagamentos no ônibus pela via do NFC na aproximação. E esse valor ele era tirado da nossa conta no final do dia ou na manhã do dia seguinte. Você tem que ter o dinheiro na conta, obviamente, para utilizar o transporte. Você passa no ônibus só na entrada, você não passa na saída, e você é cobrado no final do dia ou na manhã seguinte. Para dar no transporte público aqui é muito simples. Você usa o cartão local para quem tiver, e nós usamos o cartão de débito ou crédito internacional. Já no metrô ou no trem, você passa na entrada e passa na saída. Então ele vai te cobrar pela distância percorrida. Assim como acontece em outros países da Europa mesmo, ou no Panamá você também é cobrado por distância, você passa na entrada, passa na saída. Em alguns outros países também é assim. Então você vai ser cobrado pela distância que você percorreu. Por isso que andar de ônibus pra gente saiu muito mais econômico do que andar de metrô ou trem. Então, os nossos gastos com transporte dentro da Inglaterra, dentro de Londres, foram de 40 libras para 2 pessoas. Já em alimentação, a gente priorizou bastante fazer alimentação comprada no mercado e cozinhar nas nossas acomodações. Ah, você acha alguma coisa que eu tô vendo O quê? O quê? a pizza. Por isso que a gente sempre prioriza ficar em acomodações que tenham cozinha, que dê pra cozinhar, que tenha um banheiro privativo, ou seja, a gente prefere ficar em apartamentos. Como a gente cozinhou todas as nossas refeições lá em Londres
porque é muito mais barato e muito mais prático pra gente cozinhar as nossas próprias refeições. Então a gente gastou cerca de 100 libras no mercado para fazer as nossas refeições nas 3 vezes que a gente esteve em Londres nessa nossa viagem. Pode parecer um valor um pouco mais elevado, mas é porque a gente se empolga quando a gente vai no mercado, ou a gente acaba comprando um produto X, um produto Y. Então os nossos gastos de mercado dentro da Europa, ou em qualquer país que a gente esteja viajando, ou se a gente estiver viajando dentro do Brasil mesmo, a gente se empolga. Então, por isso que você pode estar achando esse valor um pouco mais elevado, mas considerando que foram 2 semanas e meia para 2 mulheres adultas se alimentarem, foi um bom valor. 100 libras, que a gente considerou um bom valor nos nossos gastos. Eu te falei que a gente gosta de ficar em acomodações que tenham cozinha. Nos valores das acomodações, já tem um vídeo aqui no canal onde a gente te mostra as nossas 3 acomodações em Londres. Eu vou deixar aqui na descrição esse vídeo. Olá, essa aqui é a nossa acomodação aqui em Londres. Bem pequena, mas aconchegante. Esse aqui é o nosso Airbnb aqui na Inglaterra, novamente, pela segunda vez. Aqui é a nossa cozinhazinha portátil. Nesse vídeo a gente faz um tour por elas e te conta quanto a gente pagou em cada uma delas. Mas o valor total que a gente gastou foi de R$ 6.220,68. Mas vamos considerar o valor em libras, a moeda lá de Londres. Então a gente gastou cerca de 840 libras para essas 3 acomodações em Londres. Foram 17 dias de acomodações. E um gasto um pouco mais elevado que a gente teve lá em Londres foram as compras, porque a gente se encantou com os valores de roupa de cama. Sim, a gente comprou roupa de cama na Inglaterra, que lá é muito mais barato do que aqui no Brasil. Aquelas capas de edredom, sabe, do V. Então a gente acabou se empolgando. A gente comprou no supermercado, na Primark, em algumas lojas como a TK Maxx, ou outras lojas que a gente encontrou até numa loja que era tipo a Poundland, mas com outro nome similar. A gente acabou comprando roupa de cama. Então a gente comprou muita roupa de cama. E a gente acabou se empolgando que a gente teve que comprar uma mala para despachar de volta pro Brasil. Só essa mala custou 40 libras, que a gente comprou numa loja de rua que a gente achou. Tava um preço ok, a gente comprou essa mala. Tinham malas mais baratas, mas eram malas rígidas que a gente ficou com medo que nos transportes no aeroporto a mala quebrasse, então a gente comprou aquelas malas que são de tecido, malas que não são rígidas. Mas o nosso valor total em compras foi de aproximadamente 205 libras, fazendo compras lá na Inglaterra. Durante o nosso mochilão, a gente gastou 205 libras de compras só lá na Inglaterra. Mas a gente tinha feito um planejamento financeiro para essa nossa viagem, que a gente poderia fazer compras ou não. E como a gente foi no mercado, porque a gente priorizou as nossas alimentações no mercado, começou a ver roupa de cama super baratinha e super bonitinhos assim, a gente acabou comprando. A gente também comprou roupas, sapatos, a gente meio que perdeu a mão, porque a gente não tem o costume de ficar gastando dinheiro assim, sabe? Mas a gente comprou, a gente não voltou para casa com dívidas, porque a gente tinha se planejado para isso. E o valor total que a gente gastou para viajar durante 17 dias com conforto, comendo bem, ficando em acomodações que estão dentro do nosso padrão de exigência para acomodações para 2 pessoas viajarem com todos esses confortos e fazendo os passeios que pra gente é necessário. Mas a gente caminhou bastante pela cidade, viu bastante coisa gratuita, então essa viagem valeu muito a pena pra gente e a gente já tá com planos de voltar para Londres novamente. Então, para 2 pessoas viajarem para Londres com conforto, se alimentando bem, fazendo passeios e aproveitando a cidade do nosso jeito,
a gente gastou cerca de 1.500 libras para 2 pessoas fazerem essa viagem. E esse valor em libras dá cerca de 11 mil reais para 2 pessoas aproveitarem bem a sua estadia em Londres e ficarem com muita vontade de voltar diversas outras vezes. A gente já tem planos de voltar para Londres e numa próxima vez a gente mostra para vocês quanto que a gente vai gastar nessa nova vez. Mas o valor que a gente gastou nessa viagem em Londres foi de 1.500 libras. Lembrando que a gente esteve em Londres nos meses de maio e junho de 2024. E aí, você tá achando esses valores caros, baratos, não tá acreditando? Mas eu tenho todos os comprovantes. Qualquer coisa eu faço um vídeo onde eu te mostro todos. Se você estiver planejando a sua viagem e tiver alguma dúvida e eu souber responder, eu te respondo nos comentários. Então, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de te responder e te ajudar nessa sua viagem. Se você está gostando desse conteúdo, eu já te convido a se inscrever nesse canal para apoiar 2 mulheres negras a viajarem mais pelo mundo, para te mostrar que você aí desse lado também pode viajar com um bom planejamento. Obrigada por assistir esse vídeo e até o próximo. Tchau!